agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News! E a gente começa o programa de hoje com um convidado muito especial. Eu sou fã do trabalho dele, eu tenho certeza absoluta que muita gente conhece, muita gente acompanha o que ele criou lá atrás, já há quase 15 anos. Caramba, como passa o tempo. Mas eu vou falar sobre Black Friday e promoção no turismo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando esse final de semana de ofertas talvez já conseguiram se dar bem. Muita gente que também acompanha um trabalho importante com relação a milhas, com relação à pontuação, aquelas pessoas que são espertas. Ao contrário de mim, eu já falo para o meu convidado que eu sou uma ignorância nesse assunto, e eu vou apresentar agora o Fábio Vilela, que é fundador, criador, um dos CEOs, presidentes do Passageiro de Primeira. Não sei nem como te apresentar, Fábio. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Muito obrigado pelo seu tempo aqui com o ouvinte do Partiu Band News. Olá, André. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência. Pode me apresentar como sendo o Passageiro de Primeira. Não preciso de cargo, não. Oficialmente o Passageiro de Primeira. Estou feliz com a oportunidade. Obrigado pelo convite. E estamos aí para poder compartilhar aí com os seus ouvintes as possíveis ofertas aí que tá rolando nessa sexta-feira de Black Friday, o que as pessoas podem aproveitar, o que a gente pode dar de dica aí da questão nesse universo de milhas e pontos para todo mundo estar preparado para aproveitar as melhores ofertas. Antes de mais nada, eu não sei quando a pessoa está ouvindo o programa. A pessoa pode estar ouvindo no Dial em algum dia aqui desse final de semana. A pessoa pode estar ouvindo no Spotify, em outros tocadores de podcast, no nosso site. Mas as dicas que a gente vai passar, a gente não. Quem sou eu para me colocar no mesmo nível do Fábio? As dicas que o Fábio vai passar, se não valerem para esse ano, para esse final de semana, para essa Black Friday, para Cyber Monday ou para as outras coisas, pode valer para você para o ano que vem. E a gente vai ampliar um pouquinho mais o leque, porque o Passageiro de Primeira é um site, é um blog, site, é um portal muito interessante. É um portal, né? Já virou um portal, né, Fábio? Exato. Mas eu vou começar do início da nossa conversa. É possível se dar bem? É possível encontrar ofertas sérias? É possível economizar também no mundo das viagens? É possível sim, mas é a mesma questão de quando a gente vai procurar produtos. A gente precisa comparar. Não é porque a Black Friday, que é uma oferta mundial, né, que todo mundo fica esperando aquela data específica do ano para você poder aproveitar uma oferta, que realmente aquela oferta é vantajosa. Então, o que a gente, principalmente lá dentro do Passageiro de Primeira, mostra para vocês é exatamente você poder comparar e já ter um know-how, já ter uma base de conhecimento se aquilo ali realmente está valendo a pena. Porque existe muito, né? Não só no setor aí de viagens e tudo mais, mas no setor varejista também, que muitas pessoas às vezes ficam frustradas por aquele famoso metade do dobro, né? Às vezes tem ofertas, 50%, 80%, e às vezes o preço não está tão condizente quando era uma semana atrás, por exemplo. Então, hoje a gente ensina e a gente mostra através das nossas postagens do site, das matérias que a gente coloca, justamente você já ter esse nível de filtro para você saber o que está compensando e o que não compensa, justamente porque a gente é bombardeado com muitas informações, com muitas ofertas durante essa semana da Black Friday, na sexta-feira, a Cyber Monday, que você também citou. Então, às vezes, a gente fica muito confuso, a gente fica muito afobado querendo aproveitar uma oferta. Geralmente, as companhias, os varejistas, enfim, colocam tudo com muito tempo, né? Tipo, é relâmpago, só por 2 horas, só 20 itens disponíveis e tudo mais. E nem sempre esse despertar que eles colocam dentro da gente significa que é uma oferta boa. Então, a gente está ali justamente prezando por essa transparência e principalmente no setor de viagens, passagens, programas de milhas, cartões de crédito, que é o que a gente fala, a gente instrui vocês bem, instrui os nossos leitores, né, os nossos seguidores, a como aproveitar essas ofertas de uma forma muito mais inteligente. Você sabe que eu deveria ter feito essa conversa aqui, já vou fazer um meia-culpa na semana passada, né? Porque eu ajudaria os também nossos ouvintes a acompanhar o Passageiro de Primeira. No ano que vem eu prometo que a gente faz isso. Você de me novo, chama. Fica guardado aqui. Você sabe que eu já encontrei com muitos dos seus funcionários, dos seus colaboradores do Passageiro de Primeira em várias viagens, né? E é muito legal quando chega. Legal pra mim, viu, Fábio, nessa semana, porque eles falam assim, Coutinho, eu tô alucinado
patrocinado porque a gente vai se internar num hotel. Mas como é se internar num hotel? O que vocês fazem? Então, o Passageiros Primeira cresceu muito, né? Hoje a gente tem uma rede muito grande de colaboradores que fazem parte do nosso time, só que está cada um espalhado num lugar do mundo. A gente tem gente que mora fora do Brasil e também espalhado nesse Brasilzão todo. Exclusivamente na semana da Black Friday, que é a semana que a gente mais trabalha, é a semana mais agitada para a gente, principalmente por conta da quantidade de ofertas, eu reúno todo mundo aqui em São Paulo, a gente pega um hotel e a gente faz um war room, tipo, como se fosse um quarto de guerra, onde a gente reúne, deixa todo mundo reunido e só produzindo conteúdo e indo atrás das melhores ofertas para postar tudo em tempo real. Então a gente fica todo mundo reunido, todo o time do Passageiros de Primeira, para fazer essa imersão nesse mundo das ofertas que vão ter, exclusivamente, né, programas de fidelidade, cartões de crédito e tudo mais, para poder passar para todo mundo em tempo real. Porque realmente a gente trabalha contra o tempo nessa semana. Como é a semana mais intensa do Passageiros de Primeira no ano, é a semana que os nossos acessos, eles quintuplicam. Então a gente tem que estar todo mundo junto, eu gosto que todo mundo se reúne junto, porque aí um ajuda o outro, um dá a mão para o outro. Se tem alguma coisa de emergência que tem que sair imediatamente, a gente divide a parte de produção de conteúdo, então fica tudo muito mais homogêneo para sair muito mais rápido. Porque a gente quer fornecer para todo mundo um material de qualidade e que venha com muitas verdades, né? Para todo mundo ficar confortável de estar consumindo o nosso conteúdo, porque sabe que ele tem legitimidade. Que tipo de oferta que costuma aparecer nesta semana, Fábio? É de passagem aérea, é de pacote aéreo, é de cartão de crédito que está sem anuidade, tudo isso e mais um pouco? É um mix de tudo isso, Coutinho, e principalmente a gente já tem visto dos 2-3 anos para cá que às vezes as companhias, principalmente as companhias aéreas, elas têm feito aquela mecânica de quando você transfere e recebe uma bonificação. Por exemplo, eu transfiro 10 mil, recebo 100% de bônus, então fico com 20 mil, por exemplo. Transfiro do meu banco para a Latam, recebo o dobro, por exemplo. A gente tem visto um certo padrão nos últimos anos que essas transferências bonificadas, elas têm acontecido uma semana antes, ou até mesmo no início de novembro da Black Friday. O que acontece? Na semana mesmo da Black, ou até mesmo na própria Black Friday, eles vêm com as oportunidades de resgates. Então, o que a gente já tem monitorado e o que a gente já tem visto que é quase que um comportamento padrão, não estou batendo nessa regra, mas o que a gente já tem de experiência aí dos anos anteriores. A parte de acúmulo, ela tem vindo antes da Black Friday. Então, o que a gente já incentiva as pessoas, instrui as pessoas? Aproveitem essas ofertas de acúmulos que vão chegar do 1º de novembro até antes da semana da Black Friday, porque realmente na semana da Black Friday o que a gente tem visto é que está vindo mais promoções de resgates. Existem também promoções, como você mesmo citou, de pegar cartão de crédito com anuidade, às vezes igual a gente está tendo agora, com anuidade permanente, você nunca mais vai pagar a anuidade do cartão. A gente tem promoção de adesão de cartão de crédito com milhas bônus na adesão. A gente tem promoções ocorrendo que você duplica ou até mesmo triplica a pontuação do seu cartão de crédito caso você bate uma meta de gastos. Então é um multi-universo enorme dessa parte de programa de fidelidade que abrange todas essas ofertas que a gente vai vendo desde o início de novembro. Antes era muito concentrado nessa semana da Black Friday, principalmente na própria sexta, mas hoje a gente vê que é uma coisa que já começa no início de novembro e ela se prorroga por quase todo mês, inclusive não só no dia da sexta-feira, que é a Black Friday, mas também na Cyber Monday e continuando até o final do mês, porque realmente ele movimenta, né? Movimenta muito as vendas, a economia. E o pessoal aproveita, né? Quero comprar um iPhone, quero comprar um ar-condicionado, tô namorando aquela viagem para Paris, o pessoal espera a Black Friday para saber se vai ter uma oferta aí para ela fazer uma escolha inteligente. Você já deu uma boa notícia, né? Se a pessoa tá ouvindo o programa já no final de semana, perdeu a Black Friday em si, ela ainda tem esperança de até o final do mês conseguir alguma coisa. E como ela acompanha o trabalho de vocês? Então, hoje o site, ele é o hub principal do Passageiros Primeira. Então, quem quiser estar por dentro de todas as matérias, ler as matérias, entender como é que funciona todo esse universo de programa de fidelidade, basta acessar o nosso site, que é passageirodeprimeira.com, onde tudo é distribuído. Porém, como agora nessa semana exclusivamente da Black Friday, as ofertas elas saem a cada 5, 10 minutos, para você não perder as ofertas, porque conforme eu falei no início aí da nossa entrevista, as ofertas às vezes elas duram 10, 15 minutos. Às vezes a gente posta ofertas que não chegam a durar 1 minuto, porque é com estoque limitado. Então o que eu sugiro?
baixem nosso aplicativo, ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone. Passageiro de Primeira é o nome do aplicativo, porque assim que a gente faz qualquer postagem no site, você não precisa entrar. O próprio aplicativo ele vai te soltar um push, ele te envia um push. Se for interessante para você, você clica, ele te leva para o site, você vai saber qual que é a oferta. Mas a melhor forma de acompanhar tudo que o Passageiro de Primeiro posta, tudo que sai no nosso portal, é através do nosso aplicativo, porque você tem acesso imediato. A partir do momento que algum editor nosso clica lá publicar, você recebe no mesmo segundo a notícia. Então, você diminui aí o seu risco de perder uma oferta relâmpago, que são as mais comuns agora durante essa semana da Black Friday. Fábio, a gente está se encaminhando para o final do primeiro bloco. Eu vou só pedir para você continuar aqui no Partiu Band News, que não falou nem metade de tudo que eu tenho para conversar com você. E para encerrar esse bloco, eu queria saber qual foi a oferta mais maluca que você já encontrou. Coutinho, foi justamente durante a pandemia. Essa parte de viagem a gente estava muito suprimida, né? Ninguém podia viajar e tudo mais. E foi o ano, eu até brinco com isso, foi o ano do cashback. Não era os pontos, as milhas, eles ficaram um pouco mais adormecidos justamente por conta da situação que a gente estava vivendo e ninguém estava podendo viajar, enfim. Bom, foi o ano do cashback, muitos varejistas, muitos programas de banco oferecendo cashbacks muito agressivos durante essa semana da Black Friday. E foi, acho que, se eu não me engano, em 2021 ou 2020, que a gente estava encontrando aparelhos, tipo assim, lançamento do iPhone, que tinha sido nos Estados Unidos e tudo mais barato comprando no Brasil. A gente comprando o produto aqui no Brasil, ele estava ficando em torno, mais ou menos, de 600 a 800 reais mais barato do que você comprasse nos Estados Unidos. A nossa equipe aqui do Passageiro de Primeira, todo mundo saiu de iPhone novo, era uma mecânica, você conseguia combinar 2 cashbacks de 2 programas juntos, então ele se somava. Então, o aparelho ficava mais barato que você comprar nos Estados Unidos. Foi demais, tanto é que nós postamos essa promoção e em menos de 1 hora acabou todo o estoque da Fast no Brasil. Então, assim, foi algo surreal, dessas, assim, que eu me lembre rápido para poder te falar. Para mim, essa foi a melhor promoção que teve aí na Black Friday nos últimos anos. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o nosso programa de hoje, falando sobre Black Friday, falando sobre ofertas. A gente, no primeiro bloco, já provou, graças ao nosso convidado, que sim, é possível você se dar bem de várias maneiras também no mundo das viagens. Eu estou conversando com o Fábio Vilela, o Passageiro de Primeira, e agora, para falar um pouquinho da sua vida, do portal em si, nasceu ali no começo dos anos 2010, né, entre 2010 e 2011. Eu queria que você falasse o que é o Passageiro de Primeira, para as pessoas que não fazem ideia do que a gente está falando, e como nasceu esse projeto que hoje é gigantesco aqui no Brasil. Eu sempre fui um apaixonado por aviação, viagem, turismo e tudo mais. Eu fiz a faculdade em Viena, na Áustria, morei 4 anos lá, e logo depois que eu formei, eu voltei para o Brasil, que eu não queria ficar na Europa, e eu me peguei perdido, né? Tipo, o que eu vou fazer agora e tal? Fiz formação no que eu gosto e tudo mais, e eu sempre fui um apaixonado por aviação, apaixonado. E eu sempre fui apaixonado por uma área muito específica, que era cabines. Eu gostava de cabines, eu queria saber como que era o assento, que comida que eles iam servir, se antes do voo eu teria acesso à sala VIP, como que seria todo esse esquema desse fluxo. E eu saía muito com os meus amigos e em mesa de bar eu só falava disso. E meus amigos não estavam mais me aguentando. Eles falavam assim, você precisa mudar seu tópico. Você chega, você senta com a gente, você quer falar só de pontos, de programa de fidelidade, de avião. Então, por que você não abre um diário? Vai escrever isso na internet que deve ter gente querendo te escutar, porque a gente não aguenta mais. E foi exatamente assim que começou o projeto Passageiro de Primeira. Falei, quer saber? Eu vou começar então a escrever. Em julho de 2011, eu comecei a escrever, abrir um blog, né? Na época era um blog, era um diário das minhas viagens. Eu escrevia muito pouco, postava 1 ou 2 vezes a cada 3 meses, era uma coisa bem amadora, mas eu sempre focava nesse tópico exclusivo, né? Eu emitia uma passagem para viajar de classe executiva, primeira classe, e mostrava como que era o serviço, né? Sala VIP, cardápio a bordo, se a aeromoça sabia combinar o vinho com o prato que estava sendo servido, se a poltrona deitava e tudo mais. Era um nicho muito específico. E eu confesso que no início eu fiquei com um pouco de receio, porque a gente vive num país muito desigual.
Então, eu mostrar um produto muito, muito acima, né, do que todos os outros poderiam consumir, mas aí foi aí que veio o Plim, né, do passageiro de primeira. Eu falei assim, não, então eu tenho que mudar isso. E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei assim, eu quero democratizar esse uso de primeira classe e executiva para que todos tenham acesso. Eu não quero que só as pessoas, que as pessoas fiquem nesse tabu de que viajar de primeira classe executiva é coisa de rico, porque não é. Então eu pensei assim, tudo isso que eu estou mostrando nesse blog, que era um blog na época, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. Precisa achar uma forma de fazer isso acontecer. Foi quando eu comecei a devorar os programas de fidelidade. Eu passava dia, noite, madrugada, entendendo as regras, como é que fazia as bonificações, transferindo de uma conta para outra, e bonificava, e duplicava o saldo e tudo mais. Pegava os sweet spots, que a gente chama, né, que são os melhores resgates dentro de um programa, e maximizava com essas promoções de bonificação. E eu comecei a ver que era possível eu ensinar para as pessoas que aquilo cabe no orçamento dela, que aquilo é possível, que aquilo não é exclusivo, que ele é acessível a todo mundo. Tem algumas entrevistas minhas, que já saiu em revista e tudo mais, fala assim, Fábio Vilela, o cara que democratizou a executiva e a primeira classe no Brasil. Porque eu queria mostrar, a pessoa fica desperta com aquela vontade, e eu quero que ela passe pela experiência, eu não quero mostrar que é uma coisa que só eu posso fazer. Aí foi crescendo essa parte no projeto do Passageiro de Primeira, justamente por isso, que eu comecei a passar o conhecimento que eu tinha para as pessoas, para elas ficarem aptas a conseguir aquele mesmo resgate que eu estava fazendo, né? Porque praticamente 90% das minhas viagens eu uso milhas ou pontos, né, para poder viajar nessas maravilhosas cabines. E é isso que eu queria passar para todo mundo. Eu não quero que a pessoa veja e fale assim, isso não é para mim. Eu quero que ela veja e fale, eu também vou voar. E o Passageiro de Primeira foi crescendo, assim, genuinamente, organicamente, um falando para o outro e tudo mais essa questão do boca a boca. E hoje virou o que virou, nós somos o maior portal de programa de fidelidade da América Latina. Estamos aí ensinando, continuamos ensinando todo mundo. Começamos um novo projeto esse ano, lançamos a Universidade das Milhas, onde a gente ensina as pessoas de uma forma muito mais didática, através de videoaulas. O conteúdo continua ainda gratuito no Passageiro de Primeira. A universidade, ela é um conteúdo pago, porque ele é um conteúdo muito mais dedicado, com e-books, videoaula, professores, suporte e tudo mais, até para a gente conseguir abraçar toda a necessidade que o nosso público demanda hoje. Eu sou fã do trabalho de vocês e eu tenho conhecidos, pessoas próximas, que tenho certeza absoluta que servem de inspiração para muita gente, né? De tudo isso que você falou, da democratização da viagem com conforto. Muita gente que é de origem humilde, muita gente que não ganha um salário até médio para o padrão brasileiro e consegue viajar, consegue realizar o sonho dos pais, de parentes, Exato. o próprio sonho. É realmente muito interessante. A maior gratificação que eu tenho, né? As pessoas me param nos aeroportos, em sala VIP, e falam assim, eu só estou aqui hoje nessa sala VIP, eu só estou nessa executiva por você, pelo que vocês ensinaram no Passageiro de Primeira. Isso eu falo assim, é a maior satisfação de eu falar assim, tudo vale a pena, sabe? Você poder fazer parte dos sonhos das pessoas, você poder encurtar o caminho da pessoa realizar esse sonho, isso é a maior gratificação que eu tenho no meu trabalho. Então, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, justamente saber que eu estou atingindo a missão de permitir as pessoas a realizarem sonhos. Fábio, deixa eu aproveitar você também, porque às vezes as pessoas que não conhecem muito bem, elas podem confundir tudo, né? Eu me lembro quando nós tivemos uma crise recente com a 123 Milhas e com o grupo da 123 Milhas, Max Milhas, Hot Milhas, que as pessoas falaram, então quer dizer que agora essa história de milhas acabou, morreu. Eles botaram tudo no mesmo balaio. Milhas, o trabalho que vocês fazem, o que vocês ensinam, e agência de viagem. Então calma lá, gente. A agência de viagem é uma coisa, a agência de viagem veio de viagem que existe. O que aconteceu recentemente com essas empresas é outra coisa. Para deixar bem ali no resumo, viagem que não existe, com milhas que eram negociadas de uma forma não tão bacana. Então eu queria que você aproveitasse esse espaço para explicar que as milhas não acabaram, que não é que as pessoas a partir de agora, não, ninguém vai conseguir mais viajar com milha, né, Fábio? Exatamente. E essa é a minha grande filosofia aqui no Passageiro de Primeira, viu, Coutinho? Porque eu prego muito isso faz parte, inclusive, do nosso... Quando eu vou fazer entrevista para contratar funcionários e tudo mais, isso faz parte da minha essência, da essência do Passageiro de Primeira, que é
usar as milhas para o que elas foram feitas. As milhas foram feitas para você viajar. E é isso que a gente ensina e que a gente prega, né, entre aspas, ali no passageiro de primeira. Porque quando você vê que você pode usar as suas milhas para comprar uma passagem que custa 70, 80 mil reais e você vai usar só as milhas e pagar uma taxa de embarque, você fala assim, nossa, o valor atribuído dessas milhas está nisso. Não está em fazer venda, não está em fazer trade de milhas, porque isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, muitas pessoas dão curso, muitas pessoas ensinam, mas não é a minha filosofia, não é a filosofia da minha empresa. A minha filosofia você usa as milhas para o que elas foram feitas para criar experiências. As experiências vão ficar para sempre na sua memória. Você fala assim, nossa, eu estou tendo a oportunidade de viajar numa classe que custa 70 mil reais e eu não estou, entre aspas, pagando nada, porque eu estou usando milhas. Então é essa experiência que eu quero que as pessoas tenham. Essa experiência que eu quero que as milhas proporcionem para as pessoas. Então hoje o passageiro de primeira é muito mais um hub educacional de ensinar as pessoas como usar as milhas para voar com conforto. Não existe essa parte de comércio de milhas, de venda de milhas dentro do passageiro de primeira, justamente porque a nossa filosofia é outra. É ensinar para que você possa ter uma experiência incrível, né, desde no solo, a bordo, em sala VIP, enfim. E realmente são experiências inacreditáveis. Quando eu pedi ajuda para o meu grande amigo Thiago, do Passageiro de Primeira, né, para fazer essa ponte, para eu conseguir finalmente conversar contigo aqui no Pátio Band News, ele me respondeu assim, o maluco tá voando, ele fez um bate-volta para Uberlândia, e assim, né, a minha vida já é maluca, mas eu fico muito tempo na redação, tenho compromissos na redação da Band News FM, a sua eu posso imaginar, saíram diversas matérias em diversos canais por aí, né, a pessoa que deu não sei quantas voltas ao mundo, que fez não sei quantas dezenas de voos de primeira classe. Você faz uma anotação? Quantos voos você já fez? Que tipo de anotação que você tem? Eu comecei a anotar mesmo, oficialmente, em 2015, né? E eu já tenho passageiro de primeira desde 2011. Então eu tenho um blackout ali de alguns anos que eu não comecei a catalogar. Mas assim, te dando um panorama assim, geral, o que eu já voei até hoje equipara 73 voltas ao mundo e eu já fiz mais de 893 voos internacionais em primeira classe executiva. Então eu já estou quase ali batendo os 1000 voos internacionais de classe executiva e primeira classe. É fantástico. Quando eu fico vendo, tem um mapinha, né, que o próprio software mostra de tudo que eu já percorri e tudo mais. É muito bacana. E eu gosto, eu tenho muito orgulho de falar tudo isso, não como contando vantagem, mas para poder mostrar para as pessoas aonde as milhas me levam. Que legal. E agora, para a gente finalizar, como é que faz para voltar a viajar de econômica depois que você é picado pela executiva? Porque na pandemia eu recebi muitos convites e os aviões estavam vazios e eu acabei viajando pra caramba de executiva. Depois, pra voltar pra econômica, foi um sacrifício, viu, Fábio? Coutinho, é verdade. Eu falo assim, que uma vez que você vira ali pra esquerda, nunca mais você quer virar pra direita do avião. Você passou aquela portinha ali, o portal mágico, você não quer nem saber o que tem ali depois da cortina. Hoje, realmente, a gente tá vivendo um boom pós-pandemia, né? Eu ainda posso considerar como pós-pandemia, de viagens. Então, hoje, tem muita gente viajando, porque a demanda ficou muito reprimida durante muito tempo. Então, com certeza, isso que você falou faz sentido, porque hoje é muito mais difícil você achar esses assentos, né, disponíveis para emissão com milhas. Só para a gente clarificar um pouco, não é porque existe um assento à venda pagante, que esse mesmo assento vai estar disponível para a pessoa emitir ele com milhas. São duas tarifas completamente diferentes. Então, as companhias aéreas, como os aviões estão lotados, elas estão preferindo colocar os assentos para venda do que para emissão com milhas. Mas o que não impede de acontecer e você ainda conseguir, a gente tem muitos casos de sucesso, diariamente relatados no passageiro de primeira, das pessoas que continuam utilizando aí as milhas para voar de primeira classe executiva com uma certa flexibilidade de calendário, de datas, de rotas, para poder continuar mantendo o padrão ali que ela agora está acostumada. Infelizmente não temos tempo para mais nada, só de agradecer muitíssimo pelo seu tempo. Eu sei que é uma semana super complicada para você, Fábio Vilela, o senhor passageiro de primeira aqui no Pátio Band News. Portas escancaradas, a gente vai voltar a conversar com certeza absoluta. Ótima sorte para vocês e procurem o passageiro de primeira, principalmente nesta semana, neste mês de novembro, que você não vai se arrepender. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Coutinho. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e estou esperando vocês seguindo a gente no passageiro de primeira. Partiu Band News FM com André Coutinho.
Por diversas vezes aqui no Partiu Band News a gente falou do mercado de luxo. Quanto o mercado de luxo tem crescido, principalmente nesse pós-pandemia. Recordes em cima de recordes. O outro aspecto é o que é luxo. O conceito de luxo também tem mudado bastante. Sobre esse e outros assuntos do turismo, eu tenho um enorme prazer de receber aqui no Partiu Band News a Mariana Papa, que é CEO da Trip Experiences. Muito obrigada por esse convite para falar de um assunto que realmente eu amo, que é lidar não só com o mercado de luxo, mas com um público-alvo, que é um público seletivo e é um público exigente no último grau que você puder imaginar. Eu vou começar um pouquinho de trás para frente, né? Falando uma coisa importante que eu percebi nesses 2 últimos anos que eu montei a minha agência, a Trip Experiences, mas a gente fala Trip, que eu percebi no mercado de luxo, né? O luxo hoje não é você fechar, André, uma viagem maravilhosa, num hotel 5 estrelas, não. O luxo hoje é você criar para os seus clientes, que são pessoas formadoras de opinião, experiências de luxo. Então, hoje em dia, não vale mais apenas você ter um bom relacionamento ou um bom acordo com a hotelaria de luxo. Quando você elabora uma viagem para o cliente, a agência tem que estar antenadíssima em quais são as últimas experiências no mundo do que diz respeito ao luxo. Então, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu criei 4 experiências para um evento grande que tem em São Paulo, chamado It Brands, que eles pediram para a gente desenvolver 4 destinos que envolviam sustentabilidade / tecnologia, né? E eles ficaram chocados com a quantidade de valores que hoje em dia as pessoas, os clientes, gastam com as clínicas de sono na Suíça. Você sabia disso? Olha, você sabe que eu fui recentemente para um simpósio justamente de turismo de medicina, né, de turismo médico, e eu fiquei espantado com o número de brasileiros, sem contar outras nacionalidades que vão para a Suíça justamente para isso. É impressionante, né, Mariana? Ver o que é a clientela de luxo, né? O que é o conceito de luxo hoje em dia, né? Antigamente, quando eu digo antigamente, como o mundo hoje é muito volátil, muito rápido, antigamente, quando eu te digo, é 4 anos atrás, né? Não é 40. Há 4 anos atrás, uma agência de luxo entregar um bom hotel, marcar um restaurante, reservar um carro em uma hotelaria boa era considerado uma viagem de luxo, um mercado de turismo de luxo. Hoje não. Hoje, para você atender realmente os requisitos do mercado de luxo, você tem que conhecer mundo afora, além dos bons hotéis e dos bons serviços, quais são as experiências, as exposições, o que está acontecendo naquele momento. Então, para eu te contar um pouquinho até no que a Trip se especializou e o porquê de um crescimento muito rápido, né? A Trip alcançou 30% de aumento de faturamento em 2 anos. Então, foi um case realmente muito que se espalhou aí no mercado de luxo e que as pessoas perguntam, Mariana, o que a Trip fez de diferente para ter esse crescimento muito exponencial em tão pouco tempo? E a verdade, André, que eu te falo é o seguinte, eu abri a Trip na pandemia, quando 99,9% das pessoas falavam para mim que eu era uma louca varrida. Mas como você está abrindo uma agência nova, quando o mundo do turismo está completamente parado e só tem as viagens, né, de quarentena que começou a ter depois, para a pessoa poder se vacinar, não sei se você lembra disso. E aí eu saí, né, do meu sócio, que eu era da outra agência, e falei, esse é o momento, essa é a oportunidade que eu tenho de mostrar como é que eu trabalho. Foi quando os únicos voos que as pessoas tinham eram para países, tipo Estados Unidos e Dubai, que estavam já tendo as vacinas contra o Covid, porque o Brasil não tinha ainda. E para entrar nos Estados Unidos, tinha aquela história da quarentena, né? Nos países que aceitavam a quarentena para entrar nos Estados Unidos e depois a entrar em Dubai. O que eu fiz para me diferenciar do mercado? Eu tomei conta, literalmente, André, de toda a documentação que o cliente precisava
para sair do Brasil e chegar no destino sem perrengue, sem temer, sem nenhum BO acontecer com eles. Então, a gente fazia todos os protocolos, os QR Codes, baixava o certificado da vacina, enfim, prestando esse serviço literalmente de mais do que uma babá, né? Mais do que uma secretária de luxo, mais do que qualquer coisa que você puder imaginar, era uma agência que dava colo para o cliente no momento extremamente vulnerável do mundo, né, que foi o Covid. Com isso, eu demonstrei aqui na minha agência, eu treinei meu pessoal, que era pouca gente na época, tinha 5 funcionários, hoje nós temos 40. A gente demonstrou o quê? Agilidade na resposta, o cuidado com o cliente, cuidado do antes, durante e o depois, até ele chegar lá, inclusive até a vacina a gente marcava para o cliente, quando ele chegava lá já tinha um motorista esperando ele para levar ele no posto onde ele ia ser vacinado e ele voltar com o certificado da vacina. Aí a Trip foi conhecida no mercado, que aí eu entrei de sola no mercado de turismo e aí comecei a lidar realmente só com o público de luxo, né? Aí é que eu caí realmente no luxo e comecei a fazer acordos com toda a hotelaria de luxo em volta do mundo e tivemos aí um crescimento exponencial no ano de 2023. Que história legal. A Trip vem de uma oportunidade, que eu sempre digo o seguinte, André, não sei se você concorda comigo, o bonde, ele passa para todo mundo. Tem quem veja e tem quem deixa o bonde passar. A maioria das pessoas no meu lugar achavam que abrir uma agência numa pandemia era se enterrar vivo. Eu tive a visão contrária. Eu achei que eu abrir a minha agência, tendo a oportunidade de competir com as grandes agências, era justamente o meu momento. E hoje, André, a Trip é considerada a 2ª maior agência de luxo de São Paulo. Olha que demais, olha que interessante. E você, em pouquíssimo tempo, provou que você estava certíssima. Eu queria saber, claro, né? Vocês conversam, imagino, com seus clientes, ouvem o perfil dele, quantas pessoas vão viajar, o que ele imagina, o que ele quer. Mas dá pra gente imaginar em 2023, e aí já pensando pro ano que vem, 2024, dá pra você compartilhar com o nosso ouvinte o que é tendência nesse mercado de luxo, o que os seus clientes têm mais procurado? Não precisa ser exatamente um destino, mas que tipo de experiências? Primeiro, existe uma nomenclatura que para você entender um pouco como é que é trabalhar no mercado de luxo, né? Existe uma nomenclatura que uma agência de luxo não utiliza, que é pacote. Por exemplo, pacote significa tudo incluso, né? Passagem, transfer, hotel, etc. As agências de luxo, elas não podem usar o termo pacote porque a gente não tem nada pronto, sabe, André? Então o cliente liga, ele passa mais ou menos quanto que ele tem de budget, o que ele espera dessa viagem, e a gente monta todo o roteiro, todo um day by day para ele, não só do hotel, como as experiências programação que eles vão fazer no local, e ele volta dessa experiência enriquecido daquilo que a gente montou especialmente para o perfil dessa viagem dele e com as pessoas que ele vão. Agora, o que aconteceu recentemente? Nós tivemos que remoldurar tudo, porque na verdade com esses desastres, né, da natureza que estão acontecendo mundo afora e também com a guerra de Israel com a Palestina, lá com tudo isso que nós estamos vivendo, nós tivemos que reformular todas as indicações dos destinos, e essa é a sabedoria e é o jogo de cintura que eu vou dizer para você que o agente de turismo ele tem que ter. Então, hoje, né, o que mais o meu público procura a Trip? Muito. África, os países exóticos, com destinos exóticos, eles foram os maiores pedidos nesse final de ano. Tailândia, África, engraçado, assim, para o ano que vem, um país que a gente está apostando muito é a Croácia. Porque a Croácia, ela tem uma cidadezinha chamada Rovinj. Você já ouviu falar, André, de Rovinj? Não, nunca ouvi falar. Esse vai ser um dos hotspots, porque para o meu público, o hotspot sempre foi Capri, Mykonos, Sambarte, Ibiza, que são esses destinos de beach clubs, né, animados, de barco, de folia, de bagunça. Mas a maioria dos meus clientes já conhecem todos esses destinos.
Então a gente foi atrás de descobrir um novo hotspot que tenha também a proposta de barco, de beach club, de cultura bacana, que saia do tradicional que eles já conhecem. E aí eu mesma fui conhecer Rovin. Rovin, ele fica você vindo por Veneza, 2 horas de Veneza, e antigamente era Itália. Então ele fica no norte da Croácia, que ele tem barco, ele tem cultura, ele tem a caça às trufas, ele tem vinícolas. Com certeza vai estar no nosso marketing. Um dos hotspots vai ser Rovin, que é no norte da Croácia. Anote aí então, para você que está ouvindo aqui o Partiu Band News. Mariana, tem muitos outros aspectos para a gente conversar, mas nosso tempo já está esgotado, infelizmente. Só tenho de te perguntar como é que as pessoas fazem para te encontrar, a Trip Experiences. Olha, eu tenho o meu site, que o site é o nome da agência mesmo, né? www.tripexperiences, no plural.com.br, ou o meu Insta, que também está no nome da agência, Trip Experiences, um logo verdinho, igual da Tiffany. Você já vai encontrar a gente, minha equipe vai ter o maior prazer de atender todo mundo que vem aí por vocês pela Band, André. Adorei. Mariana Papa, CEO Obrigada, da Trip Experiences, conversando com a gente. Eu que agradeço pelo seu tempo, um grande abraço e sorte para vocês. Obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. E acabou! Lembrando sempre que você tem diversas formas para acompanhar o Partiu Band News. Perdeu o programa? Quer ouvir de novo? Basta acessar o site bandnewsfm.com.br, procurar pela aba Colunistas e clicar no Partiu Band News. Tem Partiu Band News no Spotify e nos principais tocadores de podcast. Tem Partiu na TV, diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. Tem Partiu no YouTube, procure pelo canal da Band News FM, já são mais de 2.200.000 inscritos por lá. E se ficou com alguma dúvida, quer saber onde eu estou neste exato momento? Cadê o Coutinho? Esse é o meu Instagram, @CadêOCoutinho. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.